HCRcast, o podcast do Hospital Cristo Redentor, criado para compartilhar histórias, informações e reflexões sobre saúde com a comunidade. E hoje, no 7º episódio, nós vamos falar sobre um tema que é muito importante na área da saúde, a amamentação. Agosto Dourado, conversas que nutrem os desafios, os aprendizados e a importância da amamentação. E para isso, hoje nós vamos receber aqui uma profissional que é especializada nisso para conversar com a gente. Ela é enfermeira, especialista em amamentação com certificação internacional em aleitamento materno, consultora, membro da Associação Gaúcha de Consultoras em Amamentação, a Daniela Pavoni. Seja bem-vinda, Dani! Muito obrigada! Gente, Agosto Dourado é um tema que muito se fala todo ano, mas eu sempre digo como mãe agora que a gente tem que falar, enfim, não só em um mês específico, mas todos os meses do ano. É uma campanha dedicada à promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. A cor dourada simboliza o padrão ouro de qualidade do leite materno para o bebê. Durante este mês, profissionais de saúde, instituições e famílias se unem para conscientizar sobre a importância da amamentação e fortalecer as redes de apoio a mães. Então, como eu falei pro pessoal que esse é um tema que para mim é muito latente, porque é muito o que eu vivi nesses últimos meses e ainda vivo. E hoje trouxemos, né, uma pessoa aqui que me ajudou, né, a amamentar a Carolina, e nós vamos conversar um pouquinho sobre muitas dúvidas que todas as mães, antes de nascer o bebê, depois que nasce, né, surgem e a gente muitas vezes acaba sem resposta ou muitas vezes não tem alguém que nos direcione para o caminho certo da amamentação. E eu vou começar com algumas perguntas para a Dani, eu tenho várias perguntas para ti, então não se assuste. Vou começar com algumas perguntas. E a primeira é, por que o leite materno é considerado o alimento mais completo para o bebê, Dani? Oi, como o próprio slogan, né, da cor dourada fala, né, o leite materno é o padrão ouro, porque não existe na natureza ou na fabricação um alimento que se assemelhe a ele. Pode-se até chegar a alguns componentes, mas ele é tão exclusivo porque cada mãe vai produzir um leite específico para o seu bebê, trazendo toda a sua história, sua vivência, os seus anticorpos durante a formação da sua vida. E ao longo do processo de amamentação, desde o primeiro dia até o último dia, seja ele com 8 meses, com 10, com 2 anos, o leite ele vai acompanhar esse desenvolvimento da criança e vai trazer o que ele precisa para aquele momento. Como, por exemplo, numa situação de resfriado, uma doença que o bebê tenha, o leite da mãe vai se adaptar com os anticorpos que ele precisa para aquele momento e aí dá esse suporte, além do nutricional, o imunológico. É muito legal, né? O leite muda de cor, é totalmente diferente cada fase, né? Eu vivi isso na prática. Assim, opa, tá diferente essa cor aqui. Carolina tava precisando de algo, né? E que o meu corpo entendeu que ela precisava. E outra coisa que nós temos uma dúvida é que esses benefícios, eles continuam mesmo depois do período da amamentação? Continuam. Quanto maior o tempo que o bebê é amamentado, isso conforme estudos, né, ao longo desse tempo, assim, que se está resgatando a amamentação a partir da década de 80, traz, por exemplo, assim, que a longo prazo, quanto mais tempo aquela criança é amamentada, ela colhe mais benefícios em sua saúde. Por exemplo, menor índice de diabetes tipo 2, menor índice de obesidade, melhor QI e qualidade no seu desenvolvimento educacional. Então, é algo a longo prazo. Ah, que legal. Benefícios pro bebê e tem os benefícios também para a mãe. Com certeza, depois eu até tenho umas perguntas sobre isso. E hoje em dia, o que a ciência mais recente comprova sobre o aleitamento? Uma fala tua agora anterior é que isso foi revivido, né, recentemente, porque é uma coisa que meio que
não é que parou de acontecer, mas não era tão incentivada como atualmente, né, Dani? O que a ciência recente tem, assim, comprova sobre o aleitamento? A questão da qualidade de vida, né? Esse prognóstico de um futuro mais saudável, mais sustentável, inclusive, que é o slogan da Semana Mundial. Sim. Para uma amamentação, uma vida sustentável, né? Fortalecer o que funciona. Então, desde a questão de recursos públicos, recursos naturais, né? Para produzir o alimento, se tem um impacto quando se aleita mais, quando se tem o leite materno para essa criança receber. E pensando num contexto da dupla em si, eu vejo que para a mãe, não tanto pela minha experiência, mas também como a gente nas leituras, né, no compartilhar com outras mães e também com outros profissionais, o benefício emocional da saúde mental da mulher, que é bastante abalada nesse período. É uma fase assim que acontece uma transição na nossa vivência enquanto mulher, né? E a parte da saúde mental é algo que ainda é muito pouco observada, mas que pode fazer diferença nessa fase, né? Nessa transição da vida. Então, a mulher que consegue amamentar dentro do cenário que ela está ali inserida, seja o aleitamento exclusivo, seja o aleitamento misto, tem aquele sentimento de autoeficácia. Meu corpo é capaz não só de gerar uma vida, mas de nutrir essa vida. Sim, é uma sensação única, né? Além da nutrição que a gente está falando, o que você percebe que muda na relação entre a mãe e o bebê durante a amamentação? Muito se fala sobre a questão do vínculo, né? Então, o fato de alimentar o bebê, a proximidade, o colo, o ambiente onde ele é ofertado é o que faz essa formação de vínculo, né? Então, o principal benefício da dupla em si é essa conexão, dar sequência, né, daquele bebê que era idealizado, imaginado enquanto estava no ventre, e ali concreto físico, né? Sim. Então, é a questão mesmo própria do vínculo, da relação entre os dois. Acho interessante a fala que diz que o bebê, e é uma verdade, ele conhece o mundo pela boca. É verdade. A boca é um ambiente sagrado para o bebê. E a comunicação inicial, além do choro, que a gente vai aos poucos tentando adivinhar do que é, essa comunicação com a mãe é através da amamentação. E a gente percebe o quanto isso é presente no momento que se faz o processo de desmame e que você tem que criar, construir com o seu filho uma nova forma de se comunicar com ele. É aquela história assim, com outros familiares, é uma relação diferente. Sim. O pai dá o colinho, dá o beijinho, a avó faz aquele cafuné. Com a mãe, o que resolve é o peito. Tudo o que resolve é o peito. Sim. Que é a forma que a criança se comunicou com ela. Sim. E aos poucos se vai construir, se mostrar para o nosso bebê que a gente pode se comunicar de uma outra forma, além da relação com a mama, né? Com a amamentação. E para a mãe, Dani, quais que são os benefícios para a mãe que amamenta, que benefício que ela tem? Os principais, né? Que todos estudos trazem, a questão da proteção ao câncer, especialmente o câncer de mama, ovário e útero. Também tem essa proteção em relação à depressão. Muitas vezes, né, a gente vive aquele momento de turbulência emocional que é o puerpério, mas o amamentar ajuda a mãe a superar essa fase e então evita, né, a depressão. E em relação à questão, né, até problemas cardiovasculares ao longo da vida, né, isso também, os estudos mais recentes também trazem. Quanto mais tempo essa mulher amamenta, mais fator de proteção também para essas doenças crônicas. Mas em relação ao câncer em si, é bem interessante frisar que a proteção é proporcional ao tempo de aleitamento. Já tem estudos que mostram isso. Então, para cada ano que a mulher amamenta, ela tem uma proteção extra de 4, alguma coisa por cento para então evitar o câncer de mama, que é um dos tops, né? Sim. Topo de causa de morte no mundo. Sim.
E Dani, o que a ciência mais recente nos mostra sobre o impacto do acompanhamento em amamentação? Aqui é um ponto bem importante, né? Acompanhamento, eu queria que todas as mães pudessem ter instrução e acompanhamento, né? A gente sabe que não é a realidade da grande maioria, mas o que a ciência relata sobre o que esse impacto é hoje em dia, assim, na amamentação? O apoio ele vai impactar diretamente na duração do período de amamentação, duração e na exclusividade. Sim. Quanto melhor for esse apoio, mais tempo a mulher se sente capaz e amparada diante de cada dificuldade, que às vezes é dia por dia que ela aparece. E então a exclusividade do aleitamento. Sim. É o principal impacto. E até se traz, por exemplo, que tipo de apoio é esse, quanto de apoio precisa, né? Uma média que traz, assim, de informação é que de 4 a 8 encontros, que pode ser um profissional de saúde, família, né, bem informada, amigas, grupos de mães que estão vivendo essa fase também, né? Então, não é... E leigos, né? No caso, que seriam os leigos. Então, é uma rede mesmo de apoio, como diz a expressão, que está em sincronia para apoiar as decisões daquela mãe. É verdade. Porque, falando por mim, né? Quando eu imaginava amamentar, antes de pesquisar e entender um pouquinho, na minha imaginação era alguma coisa muito fácil, linda e... enfim, romântica de se viver, né? E na prática não é fácil, é lindo, eu digo lindo porque realmente é uma coisa única, é um sentimento único, depois que tu engrena, eu digo, né? Porque antes disso é dor, é aquela vontade, será que eu realmente vou conseguir? Então passa muita coisa, como tu falou, né, no psicológico, é uma luta constante. E o que mais me surpreendeu nesse processo mesmo foi que, nossa, hoje eu dizia pro Lud, às vezes a gente se acha tão incapaz, assim, tão pequeno em algumas coisas e nesse quesito, nossa, eu consegui, sabe? Eu dizia assim, eu me surpreendi comigo mesma, porque, assim, todos os dias tu tem um motivo pra desistir, né? Então, hoje em dia, as dificuldades que a gente enfrenta pra amamentar, se a gente não tem alguém que nos instrui a entender, até eu digo assim, conversando contigo antes, eu entendi dificuldades que eu teria, né, que eu nem tive ainda, mas eu possivelmente vai acontecer isso. Quando aconteceu, eu sabia disso, né, então eu tenho que agir dessa forma, né, mas em várias noites, assim, eu lembro que me passava pela cabeça e o Lúdio me dizia, vamos chamar a Dani, porque assim, né, e eu dizia, não, pera, a gente conversou, nós precisamos fazer o que tá instruído. É assim que dá certo, tentar resolver. Né? Isso, é assim que dá certo. Ela nos falou que é assim. Mas é uma coisa muito... todo dia é um desafio novo. Eu digo assim, até hoje pra mim. Talvez pra algumas pessoas seja algo muito fácil. Mas assim, falando, porque na prática eu acho que todas as mães passam por esse momento, né? A descida do leite é uma coisa que... Meu Deus! Se tu não tivesse me explicado que tinha o colostro... O leite transitório, depois só que ia ter o leite. Nossa, eu ia imaginar, não tem o leite, entendeu? Não tá vindo nada. Então são coisas assim, eu me surpreendi particularmente comigo mesma, porque eu consegui ter calma e, nossa, eu tenho instrução, eu vou tentar, eu vou seguir, eu vou fazer, né? Isso foi algo que, acho que de todas as coisas da minha vida, assim, eu fiquei muito feliz comigo mesma, porque eu segui o manual, né? Não que ele tenha sido perfeitamente, mas eu consegui. E falando, eu sempre digo pra quem me pergunta, amamentar pra mim foi muito mais difícil que fazer uma cesárea. Acho que eu faria 30 cesáreas, mas a amamentação é algo que não foi fácil, sabe? É doloroso e aí, justamente, eu acho porque talvez ter vivido o pós-cesárea e ter que amamentar e tu tá com dor. Então, são outras coisas que, assim, eu imaginava, meu Deus. Eu só dizia, por que eu não fiz um parto normal? Porque a gente fica... Eu não conseguia sentar na minha cama. Então, eu passei 12 dias
no sofá, porque eu sou muito baixinha, então não conseguia subir na cama. E aquela de amamentar, e a Carolina nos primeiros 40 dias era só... Acho que meia hora ela já tava, máximo meia hora longe de mim, assim, máximo do máximo, senão ela já tava comigo. Então são coisas assim que é tão legal a gente conversar pra incentivar outras mães, porque como eu te disse agora há pouco, passou. E eu tô apavorada porque eu acho que eu queria de novo. Passou rápido. Eu queria que tivesse passado mais devagar, né? E hoje existem muitas informações sobre a amamentação. Ainda assim, por que tantas famílias precisam de apoio específico, assim, especializado? Eu vejo que é uma quantidade muito grande de informação e desinformação. Internet, né? A gente vive um momento em que o acesso está ali, a um piscar de olhos tu encontra ali respostas, mas é perigoso também, porque daqui a pouco a gente tem esse hábito, né, de ir na farmácia e se automedicar para aquela dor, e é uma coisa cultural, né? E aí acaba que a gente transfere também para essa questão, né, da amamentação, das dificuldades, e aí se baseia em algumas informações ou fontes que podem não ser as melhores, as mais confiáveis, e isso comprometer. Porque cada dificuldade que surge, ela tem uma necessidade de ser resolvida em tempo hábil. Né? Porque algumas coisas a gente consegue dar conta, outras não. Né? E a depender daquele momento que você está vivenciando aquela dificuldade em si, não esperar piorar, não esperar ver o que vai acontecer. Sim. Uma fala que você relatou ali um pouquinho, né, da tua vivência sobre ter escutado relatos de outras mães nas redes, que não é fácil, que é difícil, elas colocando aquela realidade, né, do Instagram, de estar ali colocando, oi, bom dia, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, trazendo esse lado mais aberto, né, da dificuldade. Sim. Porque antes a gente tinha aquela imagem romântica da mulher linda, lá naquele campo de flores, com a criança maravilhosa, mamando. Mas mesmo assim, uma criança maior, algum período, algum momento, passou dificuldade. Sim. A dor, por exemplo, é algo que faz parte do processo de amamentar. Eu não posso dizer para ti, você vai contratar a consultora, você não vai ter dor. Não. Mentira. Assim como eu não posso dizer, você vai produzir leite a montão. Faça isso, tome aquilo. Não, é muito individual. Por isso que esse atendimento especializado e individualizado costuma ter um desfecho melhor. Com certeza. Costuma ter, porque é um dos pilares. Sim. Né? É todo um contexto, né? A gente sabe que muitas vezes o não acompanhamento depois também, né? Porque eu lembro que a gente tem um pós, não é só conversar antes, tem um pós, né? Porque vamos enfrentar problemas e eles vão vir e a gente vai ficar com medo, vai querer desistir. Então o pós também faz muita diferença. Eu lembro, na consulta de 30 dias eu já tava... Agora eu tô amamentando, né? E assim, não é que eu não tive dificuldade depois dos 30 dias, eu continuei com dificuldade, né? Só que é aquela coisa assim, que a gente percebe que a informação que foi dada a mim, né? Foi particular, tu entendeu a minha rotina, a minha realidade. É como tu falou, né? Eu sempre achei lindo as fotos. A gente sempre usa no Agosto Dourado fotos maravilhosas, né? Mas, gente, eu não tenho uma foto bonita amamentando, senão aquela que eu me preparei pra tirar aquela foto, que eu me arrumei porque nós íamos fazer uma sessão. Porque senão é o caos, né? A gente tá descabelada, a gente nem tomou banho naquele dia, a gente tá lá daquele jeito. A gente come que nem louco, porque amamentar dá uma fome descomunal. Então, assim, tem que ter até isso, né? Rede de apoio, porque... No começo, eu particularmente tinha uma cesárea, não levantava, não fazia comida, então amamentar pra mim foi muito da orientação especializada e da rede de apoio que eu tive naquele momento. Porque assim, eu fico imaginando mães que às vezes não tem alguém ali até pra... o meu marido me dava água na boca, eu tava com a neném aqui, e água, né? Porque o corpo, eu nunca vi o corpo precisar tanto de água como sede. Isso aí, sente sede. Então, é um contexto geral para continuidade da amamentação, né? Não adianta, muitas vezes, a gente fazer a consulta e depois o cenário, às vezes, não é favorável para muitos casos, né, Dani? A gente sabe disso. E existe um momento ideal
para procurar consultora de amamentação? Ainda na gestação ou somente quando surgem problemas? Já entramos um pouquinho nessa pergunta. Isso aí. Olha ali, acabamos antecipando. Em relação a ter um melhor desfecho, sempre o indicado é antes, no pré-natal, na gestação. Normalmente no último trimestre, que é quando a gente já está com os últimos preparativos, né? Quartinho pronto, a mala da maternidade, a neném já está ali, próximo, né, do nascimento, e a gente já tem um olhar, se preocupa mais com esse aspecto também. E é o momento certo para a gente também sentar e conversar, para falar de cenários possíveis, o que é esperado, o que não é esperado, como é um comportamento de um recém-nascido, que isso está diretamente relacionado à forma como eu vou responder quando ele me chama para ofertar o peito, né? Ou é outra demanda que ele está trazendo. Claro que eu sempre falo assim, acho que tu vai lembrar quando a gente sentou e conversou. Hoje a gente vai falar sobre 50% do processo, né? Metade da história. A outra metade a gente precisa da Carolina aqui fora. É verdade. Porque depois a gente precisa olhar para esse bebê, entender a dinâmica dele, se é uma bebê que vem com alguma questão do próprio nascimento, do processo do parto, a função oral, né? Sim. É um aprendizado amamentar. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a mãe no pré-natal, tu consegue perceber, por exemplo, assim, se tem algum fator de risco que possa impactar, por exemplo, no atraso de descida do leite. Sim. E que estratégias a gente pode utilizar. Até lá. Por exemplo, se eu vou ter um atraso ou existe uma possibilidade de haver algum impacto na capacidade de produção. Isso é avaliar a questão hormonal da mulher. Com certeza. A parte de hormônios em geral, né? Como é que está a arquitetura da fábrica? Ela está crescendo, ela está construindo de maneira adequada, está botando ali os equipamentos top aí para depois começar a produzir o alimento? Sim. É na gestação que a gente vê isso. Com certeza. E, inclusive, nesse momento, a gente já também pesquisa como é que foi a puberdade dessa mulher. Como é que é a anatomia dessa mama. Eu lembro Mamilo disso. plano, mamilo invertido. Sim. Se já é difícil com um mamilo fácil. Imagina com um mamilo invertido, rígido, né? E é possível? Sim, é possível. Mas a gente precisa também trazer a expectativa, alinhar a expectativa, né? De que pode ser mais difícil, pode ser que a gente precise de algum apetrecho para auxiliar nesse começo, né? É verdade, eu precisei no comecinho. E é tudo... Tava tudo dentro do planejamento. Eu te chamei cedo, eu lembro que eu chamei. Eu nem tava... teve que me dizer, me chama mais lá pra frente. Eu marquei lá como não lida, porque eu acho que eu te chamei no começo do segundo trimestre, pouco apressada. Já queria saber tudo sobre a amamentação. Mas é algo que realmente, assim... me preparou, sabe? Até aquela coisa... Gente, eu não sabia como que usava um bico de silicone. Eu não sabia mesmo. É uma coisa que não tá na nossa rotina, né? Podia olhar na internet e dizer pro Lud, não é igual. O meu peito é outro peito, é diferente. A gente precisa se adaptar àquilo que tá dentro da nossa realidade, né? E hoje em dia, quais as maiores dificuldades que as mães chegam trazendo pra ti, Dani? As maiores dificuldades. A principal é a percepção, a sensação de que tem pouco leite. Depois, a dor, que está também relacionada à questão do processo de pega. Muitas vezes as mulheres até nem focam tanto na dor, mas naquela frustração do bebê não estar conseguindo pegar. Essas são as principais. Todo dia trabalho no Centro da Criança, né, aqui no município de Amaral, sou enfermeira, né, do município, e eu trabalho com as gestantes no final da gestação e com elas no puerpério. Então elas vêm pra gente pro teste do pezinho. Sim. E é justamente no período em que nós esperamos que o evento da descida do leite esteja acontecendo. Sim. E muitas vezes já saem da maternidade com fissuras, porque não estava orientada de algum cuidado mínimo simples. Simples, que é o bebê, geralmente o bebê ele tem uma facilidade de pegar na mama logo depois que nasce, porque a mama ainda está bem macia, está com o colostro ali. Mas quando acontece a descida do leite, essa mama se transforma, então fica mais difícil para o bebê pegar. E é nesse período, geralmente, que eu recebo mais as mães lá no posto. E então,
essas lesões, geralmente, elas são relacionadas a você não saber que precisa retirar o vácuo da boquinha do bebê na hora que ele está plugado e não puxar e esperar que ele solte. Sim. Porque isso já gera lesão. Né? E às vezes não estão nem perceptíveis, a mãe está sob efeito de medicação ali, né? E não se dá conta desse detalhe mínimo, mas que é essencial para que depois as coisas não piorem, né? É verdade. Faz toda a diferença a gente saber tirar o bebê dali, porque no isso começo a gente fala no pré-natal. É isso aí. É um antes bem estudado que pode depois acarretar num sucesso. A gente sabe que, como tu disse, né, o desfecho, a gente sabe que ele pode ser melhor com quem tem um acompanhamento, né, e por isso que a gente faz essas conversas para alinhar e incentivar, né, o aleitamento materno, que a gente sabe que é algo muito importante para a vida desse bebê que veio ao mundo. E hoje, o bebê não pega o peito. É comum? Muito comum. Não pega, não consegui fazer. A Carolina não pegou, lembro. Esse lado aqui ela brigou pra pegar. É comum isso? É uma coisa que é rotineiro? É bem comum. São poucos os casos onde essa dificuldade de pega não é tão inicial ali, né? Como comentei contigo, né? A questão muito da transformação ali da mama, né? Da rigidez ali na mama. E como eu manejo essa rigidez para ajudar o bebê a pegar. Uhum. E, claro, posicionamento, né? O conforto da mãe, como ela está sentada, o apoio para os pés, o apoio para as costas, a almofada ou travesseiro que de fato auxilie no suporte dos braços da mãe, para que é os braços que seguram o bebê ali na posição. E esse alinhamento do corpo do recém-nascido, que a gente tem aquela imagem da posição clássica lá, sim, né? Da mãe amamentando, que a gente tenta implementar para o bebê recém-nascido e não funciona. Porque ele precisa desse respeito da sua posição confortável, posição, sim, fetal. Então eu tenho que posicionar ele na mama. Eu sempre digo para as mães assim, o bebê ele vai pegar a tua mama com o corpo inteiro. Sim. Então o corpo tem que estar certinho, vamos entender como que ele se sente bem. Às vezes numa mama a gente tem que deixar o bracinho aqui, né? Embaixo da mama da mãe, na linha do peito dele. Outros a gente tem que deixar do ladinho do rosto. Tudo vai depender de como está aquele momento. Um seio mais fácil de pegar, o outro não. Ele prefere esse. Não é uma questão de preferência apenas. A gente tem que olhar para o bebê, o que está acontecendo com ele. Sim. Algum desconforto no corpinho dele, que eu colocando naquela mama, daquele lado que ele não pega com facilidade, está interferindo numa boa abertura de boca, né, no posicionamento ali da língua na hora de encaixar. Então, tudo isso a gente precisa olhar. Sim. E é bem importante que esse olhar seja em tempo hábil, nesse momento, né? Porque nós vamos produzir leite, podemos produzir 3, 4, 5 anos, né? Enquanto a mama for bem estimulada por esse bebê. Sim. E são as primeiras semanas de vida que vai estabelecer essa produção. Então a gente precisa entender que é normal o bebê querer ficar no peito com frequência, mas também eu tenho que olhar para essa mamada, se ela está sendo efetiva. O que eu vejo numa mamada efetiva? O que eu tenho que ver no bebê? Né? Não é contar o tempo, ficou 10 minutos no seio direito, agora eu vou botar no esquerdo. Mas esses 10 minutos ele ficou fazendo o quê? Sim. Tá lá só de boquinha, fazendo aquelas lambiscadinhas, ou ele tá sugando, tu tá vendo ele engolir? Uhum. Né? Então, essas primeiras semanas vão determinar essa resposta do corpo da mãe. Né? Claro, sempre contextualizando também com o pré, que às vezes a gente vai fazer ao máximo aquela estimulação nesse período que o corpo da mulher consegue responder. E às vezes a gente tem cenários em que a amamentação mista vai ser a amamentação que vai funcionar para aquela pessoa, para aquela família. Cada um na sua individualidade, né? Sua individualidade. Então, como tu já falou, Dani, a dor, ela é normal, né? Sentir dor nesse processo no começo é normal. Até que ponto é normal? Porque assim, né, a gente sabe que a dor é normal, mas daqui a pouco, eu preciso ajustar alguma coisa pra mim não ter dor. Essa dor, assim, que vai machucar, como tu falou, a fissura, né? São muitas coisas pra gente pensar. E quando a gente fala de dor, até que ponto a dor é normal, assim? Até que ponto é normal, realmente.
A dor, ela faz parte, sim, do processo, principalmente no início da amamentação. Né? Que início é esse? As primeiras 2 semanas. Então, é um período de adaptação do corpo da mãe, que está tendo, por exemplo, durante a gravidez, a gente tem o amadurecimento da glândula mamária, que estava ali quase madura, né? A gente só desenvolve ela se a gente engravida, sofre ação ali dos hormônios placentários, os outros hormônios ali nessa dança, né, desse momento da gestação. E no nascimento, no sair da placenta e ativar os hormônios para a fábrica, de fato, iniciar a produção, tem aquele momento ali acontecendo, né, no início do processo. Então, nós temos sensibilidade de areola e mamilo. Eu sempre falo assim, pergunto para a mãe, no começo da tua gestação, quando descobriu que estava grávida, como é que era a tua relação assim com o peito? Doía fazer alguma coisa? Nossa, doía. Não podia nem tomar banho porque a água caía e machucava. Pois é, naquele momento o teu organismo teve um pico de prolactina, agora vai ter de novo. Sim. A gente percebe no final da gestação e nos primeiros dias de amamentação. Então, naturalmente vai estar sensível por conta do hormônio. Uhum. Mas aí nós temos o bebê que entra em cena e começa a gerar o atrito. Sim. E o processo de aprendizado da pega, que a gente não vai acertar de primeira. Com certeza. Então, nós temos o atrito ali acontecendo. Então, essas fibras teciduais, né, os músculos dessa região, também sofrem estiramentos e vão se adaptar. Então, tem cenário, por exemplo, em que a mulher vai esperar, acaba passando essa primeira semana, segunda, e começa a alinhar esse desconforto maior e melhora, né? Fez aquela abrasão, assim, a pele ficou mais sensível, tipo raladinho, sabe? Quando a gente rala o joelho. E aí tu cuida, passa o leite materno, e aí acaba que depois resolve. Então, são aquelas dores que se resolvem pela adaptação do corpo e pelo processo do aprendizado da boa pega. Mas se passa de 2 semanas, ou se é uma dor persistente, eu sinto a dor todo o tempo que o bebê está mamando, isso não é normal. Aí tem que buscar a resolução. Não é normal. E o que a gente evita? O que a gente usa para evitar as fissuras, por exemplo, no peito? Tu falou agora leite materno, mas eu queria que tu falasse um pouquinho. O que a gente usa para tratar, evitar e depois tratar, se tiver. Prevenção, Isso. né? A prevenção, então, é o foco no feijão com arroz, que eu digo, né? Pegue posicionamento, alinhar essa parte. Para a sensibilidade que acontece nessa fase da prática do aleitamento, o leite materno, ele tem essa ação, né, de hidratar e cicatrizar. A própria mama em si tem as estruturas glandulares tópicas ali na pele, né, as glândulas de Montgomery, que fazem a hidratação e protegem ali a pele da areola e do mamilo nessa fase. E no começo, em função dessa sensibilidade, a rosquinha de tecido, né, de pano, que evita o atrito desnecessário com a roupa, né? Então, basicamente, o leite materno, ele ajuda muito nesse processo. Sim. Outra coisa, assim, eu queria fazer uma dinâmica contigo, rapidinho, assim, eu pergunto, tu responde, umas perguntas que toda mãe tem na sua mente. Resposta rápida? Isso aí, resposta rápida, aquela coisa que... Sem explicação. Ou a mãe, isso aí, ou a mãe escuta, alguém fala pra essa mãe, meu bebê mama de hora em hora, meu leite sustenta? Se é mito ou se é verdade? Tipo assim, meu bebê mama de hora em hora. Sustenta ou é porque que ele mama de hora em hora? Aí tem que ver a idade do bebê. Isso. Sempre vai depender, né? Sim. Mas assim, é uma coisa muito comum entre nós mães ouvir dos outros. O leite materno não sustenta. Seria o leite fraco? Isso, meu leite é fraco. Boa. É mito. É mito, com certeza. É mito. Mas é uma coisa que todo mundo vai escutar em algum momento na vida, eu acho, né? Que não nós existe. deveríamos falar. Bota aqui embaixo, produção. Não existe leite materno fraco. Não existe leite fraco. O que pode existir é uma baixa capacidade de produzir o volume que o bebê precisa. Isso aí. Isso sim. E outra coisa, o meu peito ficou mole. O leite diminuiu?
Depois que estabeleceu a amamentação, que passa aquela fase, era pra ser mito e verdade, né? Agora já vamos, foi falando. Nós queremos falar, né? Resumidamente, peito murcho não significa falta de leite. O bebê vai plugar, vai fazer estimulação, em média 80% do volume que ele precisa naquela mamada o corpo vai produzir. Legal. E é normal o bebê querer mamar pra dormir? É normal. Os primeiros 3 meses de vida do bebê, do ser humano, a sucção ela é para além da nutrição. Ela é um mecanismo de regulação que nós temos. Tá. Quem tem o peito pequeno produz menos leite? Mito. Beber muito leite aumenta a produção? Mito. Quem amamenta precisa fazer uma dieta muito restritiva? Nossa, mito. Tem que comer, gente. Tem que comer. Eu aqui complementando. Comer de tudo. O bebê precisa de água antes dos 6 meses? Mito. Ela só daqui a pouco ela levanta. essa vem, ó. Chupeta interfere na amamentação? Verdade. Interfere. Não vamos entrar em não são vozes da minha cabeça. É verdade, não são vozes da tua cabeça. Mas outra hora, quem sabe... Então, mais um podcast. Só de bicho que só pra nós falar o que pode interferir, né? Leite materno muda conforme o bebê cresce? Verdade. Verdade. Estresse faz o leite secar? Não é o estresse em si. Ele não faz o leite secar. O estresse, a exaustão, inibe o reflexo de ejeção, que é o que libera o leite. Se eu não tenho reflexo, o bebê vem suga, não vem, ele começa a recusar. E aí então é a diminuição da oferta, diminuição de drenagem, que faz o leite secar. E depois que a mãe volta ao trabalho, não é possível manter a amamentação? Mito. Aí que nós falamos de fortalecer o que funciona, né? Sim. Que todo almoço dourado se fala, né, da promoção do aleitamento, incentivar o aleitamento. Mas a gente precisa pôr isso em prática, políticas públicas e que elas sejam aplicadas. Sim. E isso envolve iniciativa privada também. Então, o gargalo que eu vejo das que passam pela dificuldade do começo, estabelece a amamentação. Seja autônoma, ou seja empregada, tu vai ter que administrar ali no teu tempo como que eu vou conciliar as duas coisas. E cá entre nós, né, a gente tem jornada tripla, quádrupla, coisas do mundo feminino, né? Mas não significa que voltar ao trabalho tu precisa parar de amamentar. Com certeza. E hoje, assim, só pra gente ir finalizando, o papel da família e do pai faz diferença pra mãe amamentar, na amamentação? São os principais personagens desta rede de apoio. O pai, inclusive o pai faz questão que ele participe, né, dos cursos de gestante, né? Eu já ia falar do curso de gestante, que é muito importante. Dos cursos de gestante, das consultas pré-natal com o médico, com o obstetra, da nossa consulta pré-natal de amamentação, porque muitas vezes lá no auge, né, do nascimento, os hormônios a mil, você ter feito combinados com o teu parceiro do tipo, olha, eu não quero que dê a fórmula na hora lá. Mas se caso eu disser que sim, tu também esteja, né, ciente que não sou eu que tô falando, são os meus hormônios no desespero. Não, mas então, o pai ele precisa também estar ciente disso tudo. Sim. Entender que essa mulher vai se transformar e acompanhar essa transformação. Junto com a gente. É a âncora, o parceiro, a parceria, né, é a âncora que vai sustentar esse momento. E os pais e os avós influenciam muito no sucesso ou eles podem, assim, ajudar, atrapalhar? Não queria usar a palavra atrapalhar, mas enfim, o que interfere, assim? O pai, a gente sabe o papel dele, porque é a família, né? O pai, a mãe, o bebê, né? Mas os pais da puérpera, os avós da criança, né? Como que eles podem contribuir? Contribuindo, se cercando de informações atualizadas, também participando desses momentos, né, com o casal, com a mãe e o bebê, e acho que principalmente assim pensar que
é a oportunidade daquele filho e daquela filha ser pai e ser mãe e deixar que eles testem, que eles façam. Ser um suporte para dúvidas, para aquele porto seguro para dar um colo. Eu digo que a mãe da mãe tem que olhar para essa mãe, porque senão todo mundo olha para o bebê e não olha para essa mãe, né, que está ali fragilizada. Então, acho que os avós, eles têm esse papel de dar esse suporte da experiência sem tirar o protagonismo. Sim. E como que eles podem atrapalhar? Com aquelas questões, às vezes até impositivas, né? Do tipo, eu quero cuidar do bebê, aí quer alimentar o bebê do seu jeito. Ou, eu criei vocês assim e vocês estão ali forte e saudável. Maravilha, mas é o meu momento agora. Sim. Deixa eu maternar do jeito que eu gostaria. Eu vou quebrar a cara, mas eu vou aprender. É isso aí, é muito importante, viu? Uma das perguntas que... A gente tem que fazer 3 podcasts, produção. Uma das perguntas que eu tinha pra mim era quem que foi a minha rede de apoio, né? E eu digo assim, o meu esposo, como primeira pessoa, assim, até hoje, em todos os momentos, acho que eu fui amamentar, ele sempre esteve comigo, assim, dando apoio. E a família também contribuiu muito, porque eu já tinha escolhido fazer isso, né? Então eu disse, gente, ninguém venha me dizer que não vai dar certo, ou dizer que meu leite não sustenta, né? Ou, enfim, me fazer desistir, né? E isso, eles me encorajavam muito, sabe? Que legal que tu tá conseguindo, que legal que... Vai dar certo, agora que já foi esse período, vai amenizar as coisas. Então, realmente, a família é muito importante. E pra gente ir encerrando, Dani, como que funciona uma consultoria, assim? O que acontece na consulta? Só pra gente explicar pro pessoal, assim, porque às vezes a gente fala em consultor de amamentação, consultoria, e todo mundo fica pensando, tá, mas o que a pessoa faz, né? Que eu vou chamar ela lá, vai fazer o que comigo? Então, a consultoria, ela basicamente tem esse tripé, né? Quando a gente fala no pré-natal, tem esse momento de alinhar essas expectativas, trazer os cenários, né? A grande maioria ainda, né, das famílias buscam o atendimento quando a situação está ali presente. Então, seria o SOS, né? Mas o que a gente faz? Entender o contexto, essa história, fazer a avaliação física, né? Avaliação da mãe, das mamas, avaliação do bebê, avaliação da mamada. Tem até tamanho pra gente saber se precisa de auxílio, né? Quando precisa de bomba, tem até tamanho pra medir. Eu nunca imaginava que tinha isso antes da consultoria. Achava que qualquer bomba que eu comprasse... E hoje nós temos Uma vez era difícil tu achar bomba extratora. Agora tu acha de tudo que é tipo, todas que é procedência. Mas sim, tem relação. Tanto a eficácia do processo da máquina, de fato, extrair leite, como conforto e evitar lesões. E são coisas que a gente escuta na consultoria. Exatamente. É isso aí. E assim, se tu pudesse deixar uma única mensagem para as famílias, assim, que estão começando essa jornada, qual seria? Eu acho que principalmente refletir sobre essa questão de que realmente amamentar não é fácil. Nem sempre a gente escuta isso das pessoas que nos cercam, dos profissionais que a gente tem o hábito, né, de acessar, mas ter essa consciência de que para amamentar não precisa ser um caminho solitário e nem deve ser. Tem uma frase, não vou lembrar de quem é essa frase, mas me marca muito, que para criar uma criança precisa de uma aldeia, né? Então, a mãe não precisa e não deve estar sozinha. E nem toda dificuldade significa que você está fazendo algo de errado. Porque as mães puxam muito, nasce a mãe, nasce a culpa junto, né? Então, não tragam esse fardo, né, da culpa com vocês. Busque informações em fontes seguras, se cerquem de pessoas que estejam alinhadas com o que você gostaria, para te fortalecer, para te amparar e também para olhar para ti na tua dificuldade e te guiar quando tu precisa. Então, acho que seria essa a mensagem ali. Ai, que legal. E tem uma questão para mim que fala assim, o que a maternidade e a amamentação ensinaram para você, né? E
eu aprendi tanta coisa que se eu for falar, nós vamos fazer mais 2 horas aqui. Mas, eu sou forte. Essa é a frase que eu queria deixar, que a maternidade... Vou chorar falar de amamentação, maternidade. Ensinaram pra mim que eu sou forte, né? Em meio a tantas adversidades, fraquezas, eu me reinventei. Eu aprendi muito sobre limites também, entender até onde eu consigo cada coisa. Isso é muito real quando nasce um filho e quando a gente tenta amamentar e viver esse processo. E dizer que não desistam, né? Eu sei que cada mãe, falando sobre limite, todo mundo tem os seus limites, né? Nós estamos eu estou com o meu psicólogo particular aqui atrás, ele sabe sobre isso. E é muito importante a gente olhar para dentro de nós, entender, alinhar aquilo que a gente sempre sonhou, que a gente quis, né? Aquilo que às vezes a gente se informou tanto para viver, para conseguir fazer e... Tá preparada para essas frustrações. Isso, tá preparada para... Porque assim, vão vir as frustrações, elas vão chegar e elas vão chegar às vezes no momento em que o bebê nasce. E a gente tem que ter essa rede de apoio e essa convicção de que eu quero tentar, sabe? Eu quero continuar tentando. Então, se eu pudesse deixar essa mensagem, é que se eu conseguir, né? E imaginava que às vezes nunca conseguiria, porque como eu falei pra Dani antes no off, ninguém na minha família amamentou. Eu não tive ninguém, assim, que pudesse... A minha mãe querida, somos em 3 meninas, nenhuma das filhas ela amamentou, nem as minhas irmãs amamentaram. Então, assim, eu entendi que era algo que eu queria muito e que por mais que eu enfrentasse dificuldades, e é bem como tu disse, eu tive o apoio psicológico pra continuar. Eu sei que não é fácil, talvez seja uma coisa que cada um vai agir de uma maneira, porque o puerpério é uma loucura total na cabeça da gente, né? Mas se aquilo tiver dentro daquilo que tu pode seguir, dos teus limites, tente, porque é algo que realmente transforma a vida da gente, sabe? É transformador. E a gente reforça, né, Dani, o Agosto Dourado. Nós ainda estamos no comecinho do mês, mas a importância, né, de buscar informação e apoio profissional, principalmente nesse período quando necessário. A gente já sabe, ela já explicou que tem que ser antes, né, no pré-natal, mas, enfim, se você também é mãe, tá tendo alguma dificuldade aí no pós, tem profissionais como a Dani que estão disponíveis, né, para ajudar nesse processo. Eu fico muito feliz em te receber aqui no hospital, foi uma pessoa que foi essencial, eu sempre digo pro Lud, eu nunca vou me esquecer, né, porque a amamentação foi uma das coisas mais felizes, é uma das coisas mais felizes da minha vida, assim, eu ter... Vamos deixar o quadro? E te receber é muito especial, então muito obrigada, né? Primeiramente por ser uma profissional que ajuda, assim como me ajudou, ajuda tantas outras mães, né? Tantas outras crianças, porque eu sempre digo, faz pela mãe, faz pelo bebê, né? Pelo bebê também. E desejar sucesso aí na tua trajetória, que tu possa ainda ajudar muitas mães que virão a te conhecer, né? E incentivar mais profissionais, mais mães a buscarem ajuda nesse processo, porque fácil não é, mas é possível. Exatamente. Tá bom? Dani, se tu quiser se despedir do pessoal, a gente vai finalizar. Quero agradecer a oportunidade. Também te falei no off que é o meu primeiro podcast, tá estreando. E pra família, né, pra quem está com essa mãe, refletir nesse Agosto Dourado, o que eu estou fazendo para fortalecer a amamentação, de que forma eu estou ajudando, né? Todos nós somos importantes, eu sou só uma pecinha desse quebra-cabeça, que pode ajudar nessa montagem, né, de todo o processo, enfim, mas é importante essa reflexão, que a mãe não está sozinha e não deve estar. Então, como é que eu faço? Como é que eu posso ajudar? É isso aí, gente, obrigada! Até o próximo episódio, que se eu falar demais eu choro. Tchau!